Certamente, Nathaniel. Mas é bom também que a gente tenha aqui alguns dados no meio dessa nossa conversa, porque eu estive a analisar alguns dados do INAPEM, não é? E consegui notar que o INAPEM tem mais ou menos 61 mil empresas registradas, e dessas 61, o ano passado, 60% dessas empresas declararam falência. O tecido empresarial angolano é mais constituído por médias, pequenas e microempresas, não é? Sabemos que essas médias, pequenas e microempresas constituem quase 60% daquilo que são as empresas em Angola. E a mim chamou-me a atenção alguns dados do INAPEM, né, que dizia que as empresas, ao abrirem, 3 anos depois, declaram falência. Não é, Nathaniel? Isso, para nós, como académicos, como fazedores de opinião, acaba por chamar a atenção também, não é, esses dados. Então, Nathaniel, seria bom a gente começar também a falar um pouco sobre aquilo que são as dificuldades dos empresários, as dificuldades, agora fala-se muito em empreendedorismo, não é? Exato, As dificuldades dos empreendedores. Exatamente. Eu, para mim, particularmente, eu chamo todos de empresários, não é? Acho que empreendedor, não é? Mas pronto, isso é uma opinião minha. Sim, não é? sim, Então, sim. Nathaniel, tenha vontade. Exatamente, Itamar. A pergunta que apresenta é bastante interessante. Eu acho que esse tema aqui é bastante pertinente. Para quem ainda não sabe, eu e o Itamar fomos colegas na universidade, apesar de serem cursos diferentes. O Itamar foi estudante de Economia e Gestão e eu de Contabilidade e Administração. E conhecemos na universidade e tínhamos muitos debates acerca de temas relacionados à gestão de empresas. E na altura, isso 2014, 2015, se não estou em erro, nós já ouvíamos falar que em Angola nós temos um cemitério de empresas. Parecia que o universo empresarial aqui em Angola era bastante conflituoso e bastante difícil de se navegar. E, é uma situação que deixa-nos a todos muito tristes, porque o insucesso dessas empresas prejudica muito mais a nossa economia e como nós chegaremos a tão desejada diversificação da economia. Então, é um dado que o INAPEM apresenta, é um dado triste, é um dado que nos desafia-nos a nós como empresários, como consultores, como académicos, a encontrar soluções. Mas antes de encontrar soluções, nós temos que perceber quais são os problemas, efetivamente identificar quais são as causas desses problemas, para depois trabalhar nas soluções adequadas para cada um dos problemas. E então eu apresentaria aqui o problema inicial que temos aqui é em termos de capacitação das pessoas. Os próprios gestores em si, eles precisam de muita capacitação. Muitas vezes a ideia de gestão é muito esquecida no ambiente empresarial. Ou seja, muitas microempresas são criadas porque alguém teve uma ideia de negócio. Mas essa pessoa que teve a ideia de negócio não é um gestor. É alguém que, por exemplo, tem um talento incrível para construir mesas, vamos dizer assim. Ele tem talento, ele é um marceneiro, é um microempreendedor. Eu não queria entrar na discussão de... Era essa a nossa discussão. Era eu não queria chegar. Mas pronto, vamos continuar. Por exemplo, né, um marceneiro que faz essas mesas e cadeiras de forma muito excelente, ele é muito bom a fazer isso. E ele entende que é ele que deve ser o gestor sem ter sequer nenhum skills para catapultar a sua empresa e garantir que a empresa rume o ciclo de crescimento que é o desejado. Isso é tirar um pouco aquela ideia do eu sou o dono, eu tenho a ideia e devo ser o gestor, não é? É tirar esse chip da nossa mente. Não é? Então, o primeiro constrangimento que eu identifico que acaba por afetar muitas empresas começa logo pela gestão de empresas. As pessoas muitas vezes não conseguem admitir a si mesmas que não são bons gestores. Não têm esse skills de gestão. O que é normal. O que é normal, porque nem todo mundo nasceu com skills de gestão. Eu uma vez perguntei ao meu pai o que era necessário para ser um bom gestor, um bom líder. E ele me disse, existem componentes inatas, mas a maior parte das componentes são adquiridas. Vais aprendendo com o tempo, com as experiências e também estudando. Então, o que se vê atualmente é que muitos gestores
eles, muitos empresários, empreendedores, o que quiserem chamar, eles acabam por ter uma ideia de negócio e são eles a executar, mas eles se esquecem sempre da componente de gestão e o constante aprendizado. E muitas vezes negam-se facilmente a admitir a si mesmos que não são bons gestores, não têm esse skills de gestão. E quando se negam a isso, muito facilmente eles não vão ou à procura de conhecimento ou identificar alguém próximo para os auxiliar com a gestão das suas empresas. Então acabam por cometer erros financeiros esses, sejam até os mais básicos, que são quando investir para fazer crescer o negócio, como é que vai gerir o seu fluxo de caixa, a relação com fornecedores, a relação, misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Tu vês aqui um exemplo muito bom, que é, os mamadus aqui conseguem ter várias lojas e ser bem sucedidos, mas se um angolano abre uma loja, tu vês que a loja não dura muito tempo e acaba por fechar, porque tem essa gestão. A gestão das finanças da empresa, a gestão das finanças pessoais, como é que a pessoa gere também os seus clientes, os pagadores, os mal pagadores. E é tudo isso. A gestão acaba por ser muito importante em como as empresas têm o sucesso